Nessa madrugada eu vi assim, eu dormi um pouco, depois acordei de novo de manhã. E eu fiquei, caraca, tipo, vai ficar aqui, sabe? Não ficou. Mas no dia eu fiquei, caraca, vai ficar por aqui. Nossa, velho. E era tipo um grafite mais bonito do que o outro e com mensagens assim. Que eu fiquei muito chateado, eu fiquei muito triste quando apagaram tudo. Porque eu senti assim, como tipo uma parte da gente fosse tirada mesmo, sabe? Foi tipo pra apagar aquilo. As pessoas que vieram agora no primeiro ano não sabem, não viram, não sentiram aquilo e também foi uma representação artística, né, que foi tirada. Foi tipo uma parte da cultura que a gente ia incluir e que foi impedida da gente, foi vetado da gente aquela inclusão ali. Não, tipo, vocês não vão fazer parte disso aqui. Foi como se tivesse apagado, foi tipo, tá, vocês fizeram, ok, mas acabou-se, tchau, sigam a vida de vocês. Da paz entre nós e Guerra aos Gestores, ela ficou assim, com um begezão meio branco, puxando pro branco e azulejos também, até metade da parede. Já essa aqui, do Dançando no Caos, que era o que a gente tava fazendo, ela ficou da mesma forma que a outra. Begezão, puxado pro branco e azulejo, tipo, deixando todo um padrão, tipo, que não era, sabe, não era aquele padrão, não era a cultura que a gente é deixado, tipo, passaram por cima de tudo, mesmo que não houvessem registros da gente, mesmo que a gente não tivesse nada para comprovar que a gente esteve ali, não tem como tirar isso tipo, do próprio pessoal, não tem como arrancar toda a experiência que a gente viveu, não tem como tipo, isolar a gente a esse ponto, entende? Então as mudanças que a gente fez, elas começaram agora, quer dizer, começaram no ano passado, e elas vão continuar. Não acabou lá, não acabou aqui, tipo, elas vão continuar e vão passar tipo, até que a gente morra. Porque o jeito que a gente evoluiu, o tanto que a gente amadureceu, essa proporção foi tipo demais, foi da gente ser eu mesmo, tipo uma criança, a gente ser muitas crianças ignorantes e preconceituosas, e da gente tipo perder vários preconceitos, a gente não deixar de ser ignorante, porque falta ainda muito, mas deixar de estar contente na ignorância, sabe? De a gente querer pôr mais conhecimento, entrar mais, decidir mais. E esse ponto não tem como alterar. Esse ponto ele sempre vai ficar fazendo mudança. Essa nova geração que entra agora, que amadurece agora e agora vai fazer parte de qualquer forma, muda tudo que está acontecendo. Estava todo mundo meio tenso com a questão da PEC, com a questão da reforma do ensino médio. E aí a gente começou a saber que estava tendo ocupações no Brasil inteiro, né? Recife, Pernambuco ainda não tinha ocupado. Não tinha escola ocupada, tinha universidade. Um certo dia se juntou um grupo e fez com as pessoas mais assim, que tinha mais conhecimento de luta, essas coisas, para formar alguma coisa, pra gente fazer alguma coisa. De início era um protesto, um ato, alguma coisa que fosse. E aí deram a ideia da ocupação, porque a federal está ocupada. Vamos ver o que é uma ocupação, como é que a gente pode fazer uma ocupação dentro de uma escola. O jornal da escola, que a gente começou a falar sobre a MP, a medida provisória do ensino médio, também falando sobre a PEC 241 e falando sobre feminicídio e discutindo entre a gente sobre o jornal. Então, e nisso a gente via muitas escolas sendo ocupadas, escolas próximas da gente, como Cândido Duarte e outras escolas. E nisso a gente chegou ao ponto de dizer, gente, a gente também vai ser atingido nisso. Futuramente a gente vai estar no ensino médio, por que a gente não fazer agora? A gente chegou, chamou todo mundo na quadra, fez, pessoal, como vocês sabem que acontece é isso. Vocês sabem que a gente vai ter um grande retrocesso futuramente, é a gente do 9º ano que vai estar passando para o ensino médio, é a gente que vai daqui a 20 anos passar com essa medida, com essa PEC, então a gente precisa fazer algo. Os ministros a gente precisa. Aí eu perguntei, sim, quem é a favor da ocupação, quem é contra, quem se abstém. E dessa votação, aí
aconteceu esse momento que decidiram assim, fez. Tá, então é hoje, então vamos ocupar. Mas a gente também teve experiência com outras escolas, a gente visitava outras ocupações para saber como era, mas quando chega na sua, você também fica. E agora, o que a gente vai fazer? Não, minha gente, não é possível não. Como assim a gente tem uma escola de ensino fundamental ocupada? Quando a gente chegou lá, tinha crianças de 10 anos, assim, 9 anos, ocupando, gritando palavras de ordem. A gente fez, minha gente do céu, a gente não pode desocupar nunca, assim, vai ficar eternamente desocupações só pelo relato desses meninos, só por esses meninos que estão aqui. E a gente levou alimento pra eles, a gente conversou com eles, eram crianças, pirralhinhos, pequenininhos, assim, correndo, querendo saber o que era PEC, o que era MP, o que era não sei o que. A gente desocupou e o Nilo continuou ocupado. A gente fez, meu Deus do céu, eles estão mais resistentes do que a gente. Porque eles tinham conselho tutelar, eles tinham pais, eles tinham mães contra eles e eles estavam lá, dizendo, a gente vai ocupar. Então foi tipo, foi uma coisa que a gente fez, meu Deus do céu, realmente a gente pode contar com o apoio de todo mundo, de todo mundo. A gente pode dar consciência política a todo mundo, até as crianças de 10 anos que tinham Nilo Pereira. Quando começaram a acontecer as assembleias, aí a gente sempre se organizava assim, e nelas muitas começam a falar, tipo, antes de ocupar, vamos dizer assim, vamos tentar fazer um ato, vamos tentar fazer uma coisa mais fixa, mais tipo, a gente tá aqui, a gente não tá calado, a gente quer fazer alguma coisa. Mesmo que isso não seja tão radical, entre aspas, pra ocupar logo de cara. Mas vamos fazer alguma coisa. Aí foi sugerido um ato. Aonde? Aqui. E foi aí que a gente se organizou e a escola em peso foi. E isso foi muito massa, porque a gente não tinha noção dessa grandeza que isso tinha se tornado. A gente passou 1h30, eu acho. Porque a gente fechou logo a caminho, assim, tipo, super de boa. Tinha 4 faixas ali. Vindo da Boa Vista, vindo de Olinda e de Boa Viagem. todo pesado. A gente já chegou assim, dando a voadora, tá ligado? A gente se alimentava num lugar onde tinha um esgoto aberto. Então não, era isso que eu via muito, que eu achava muito nojento. Eu não entrava dentro do refeitório. E nisso a galera já estava lá fora. E quando a gente saiu, aí eu disse, não, então a escola vai ser ocupada hoje, sim. Aí eu li o papel, ela pegou o papel. Aí eu dei o papel na mão dela, ela jogou o papel de volta em mim, disse que ninguém ia ocupar e chamou a polícia. Ela dizia que a gente estava com uns negócios no couro, ficava dizendo isso, que ela é evangélica. E dizia que a gente estava com, como é que se diz? O diabo no couro, né? Satanás, alguma coisa assim. Teve agressão, não da parte da diretora, mas da parte da secretária da escola. Ela agrediu 2 alunos, na verdade, não foi um, foi 2. Um ela beliscou e o outro ela empurrou, deu uma tapa. As cozinheiras já tinham feito todo o almoço, só faltava servir. E a gestora da escola disse que não ia servir almoço pra ninguém. Na verdade, ela até disse, no dia da ocupação, que ela preferia dar aos porcos a comida do que deixar a gente almoçar lá. Sendo que a gente parou, tipo, quando começou esse boato, a gente parou e falou, peraí, mas tá pronto. A gente entra lá, pega e serve. Aí a gente entrou lá na cozinha, eu pedi licença, ó, não, o pá pegou e serviu todo mundo. E eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente teve, tipo, em questão de chegar e ocupar a escola realmente, foi questão, tipo, ter tática de movimento social mesmo, tá ligado? Tipo, fazer tudo nessas escondidas, de reuniões, tipo, fora da escola, que a gente não tava preparado, a gente não tinha essa base, tá ligado? Tipo, fazer uma coisa sucinta pra que ninguém percebesse e a gente chegasse como uma bomba. Dissesse, ó, puf, chegamos, estamos aqui. A gente tava ocupando levar as coisas tudo guardadinho, escondido na bolsa, né? E quando a gente menos espera, chega a Kleber com umas 3 bolsas, com travesseiro na escola. Meu amigo, tu não entendeu a parte de ser discreto. Aí... Mas foi tudo certo, A né? gente pagando de doido, a mochila tava cheia, assim, a gente super assim, fingindo nada tava acontecendo. Tava agoniado, ansiosa, querendo sair da sala. Eu não tava conseguindo prestar atenção. Intervalo. Eu tava conversando com as meninas, tentando não falar muito alto, né? Pra não estragar a surpresa. Fora os Sempre, sobrenomes que a gente botava no Ocupa, né? Era um bolo. Então eu falava, na ocupação, porque a galera já ia ficar olhando daquele jeito, né? Aí tinha que dar os subnomes. Aí a gente inventou que era bolo.
Aí no dia que a gente ocupou, a gente começava a gritar isso. Pega a farinha ali pra fazer o bolo. Bora fazer o bolo, vamos começar, não sei o quê. Aí o povo jurava que ia ter bolo de verdade, foi muito engraçado, na moral. E a informação corria muito rápido, porque quando as escolas estavam para ocupar, as outras escolas já estavam cientes que aquela escola ia ocupar. Quando disseram Barbosa Lima, vai ocupar, corre por Barbosa Lima. É como se tivesse uma teia de informação. Como a gente foi a primeira escola da região metropolitana a ocupar, meio que a Secretaria de Educação e a Recife em si dizia que a gente era a cabeça do movimento e que se a gente caísse, todos iam cair também. E não foi isso que aconteceu. A gente começou, os alunos realmente de outras escolas iam na Cândido para saber como a gente estava agindo. E eles chegavam na escola deles e faziam melhor que a gente. Cada escola ia ocupando de uma forma acima da gente, à frente da gente. O governo ia congelar os gastos de saúde, educação e emprego, essas coisas por 20 anos. A gente fez, como assim? Né? E a gente fez, não, isso vai atingir a gente totalmente. Como assim? A gente vai ser cortado o ensino público e a iniciativa privada vai tomar conta de tudo. Durante 20 anos. A gente não vai ter dinheiro para nada durante 20 anos. Então é saúde privatizada, escola privatizada, tudo privatizado. Então como é que a gente vai... a gente aqui não vai existir mais. E depois de um tempo surgiu o MP, que era a reforma do ensino médio, dizendo que a gente ia perder matérias de filosofia, de sociologia, para ter um currículo totalmente técnico e que a gente poderia escolher uma coisa que a gente não tem direito de escolha. Eles iam impor que a gente tivesse ensino técnico. Isso é um absurdo. Fora, a gente vai ter 20 anos de congelamento de gastos e ainda vai ter redução do nosso pensamento, vamos dizer assim, porque as matérias que a gente que iam ser cortadas eram justamente as matérias que faziam a gente ir além. A gente ter o conhecimento de que a gente pode deter, que a gente pode ter o poder. De Pernambuco saiu Paulo Freire, saiu pensadores maravilhosos de educação e, no entanto, a gente vê políticas de educação retrógradas, totalmente retrógradas. Propunha a escola sem partido, né? Da coisa de não seguir nenhuma orientação ideológica em sala, quando na verdade a gente já sabe que existe, independente do seu querer, não existe neutralidade em nenhum discurso. Ainda mais educacional. Então eu acho que o que teria que ser seguido era uma transparência, o que é essencial é uma transparência, mas seguir ou não a ideologia, a partir do momento que você diz que não segue uma ideologia, já é uma afirmação, você já tem uma pauta clara no seu discurso. E essa questão de 10 aulas por dia, gente, é a coisa mais cansativa do mundo. Ninguém aguenta assim, não. Você assiste 5, quando chega na última você já está com a mente cansada de tanta informação. E você passar, são 10 aulas, dentro de uma sala de aula, e apenas uma você, que não era nem todo dia, que é educação física, apenas uma você sair da sala. E mesmo assim, em escola integral agora não tem mais isso de educação física fora, né? Tem que ser uma fora e uma dentro. Então era dia que era muita informação, de você não aguentar 10 aulas. 10 aulas por dia é tortura, muita tortura. Convenci a minha mãe a me tirar da escola integral, porque ela não queria de jeito nenhum, que ela achava que ali era meu futuro. E eu via que ali eu não estava captando mais nada. Então aí eu pedi, aí eu consegui arrumar um estágio
e convencia ela que eu tinha que trabalhar de alguma forma, que eu tinha que aprender, não assistindo aula e aula e aula, mas acho que também no meu dia a dia eu tinha que aprender alguma coisa. A gente também tem uma crítica, né, ao nosso sistema de ensino, assim, né, porque é um sistema totalmente vertical. O aluno, ele se sente oprimido e a gente faz uma reflexão, né, tipo, por que o aluno, ele sente esse desinteresse de ir para a escola? Por que os professores, sei lá, chamam a gente de vagabundo? Porque a gente é aluno, a gente vai para a escola. Por que a gente é vagabundo? Porque a gente sente esse desinteresse. Quando esse desinteresse não deveria existir, né? Porque assim, a gente vive num sistema onde forma os alunos para uma divisão social do trabalho. A gente tinha professores na escola que às vezes a gente perguntava assim, pode repetir? Eu não entendi. E o professor, ele se negava a repetir. É incrível isso, mas ele falava assim, que a gente não sabia porque a gente não estudava, sabe? Isso chega até a ser cômico, porque se eu tô pedindo para ele repetir, significa que eu não entendi e significa que eu quero aprender. Então, um professor que ele se nega a ensinar, sabe? Sofista. Pois é. Malditos sofistas. Pois é. Apesar de sustentar índices que dizem que ela é a melhor escola de Pernambuco, que Pernambuco tem a melhor educação, mas isso são apenas números, e números muitas vezes forçados, e números que às vezes só indicam o número de aprovados. O número de aprovados não diz nada, até porque o próprio sistema ele já põe isso. O professor ele não pode reprovar muitos alunos, senão a escola cai de padrão. E ele também perde a bonificação, ou seja, tudo já é armado para que a gente saia da escola realmente sem saber de nada. Agora, um ano após, as coisas ficam mais claras, porque após a reforma e a PEC, a gente teve a reforma trabalhista, a previdenciária está aí para rolar e tal. Eu acho que isso aí mostrou realmente qual era a intenção, que é produzir trabalhador não pensante. A palavra público, né? Porque público, a gente tem que, de acordo com a secretaria, é deles, né? Não é da gente, é deles, é só deles. O público é a minha escola, o Estado que toma conta. Não, o público, se é público, a gente também tem direito. Então a gente vai ter que ter de uma forma que a gente também tem direito a isso. E a gente mostrou que a gente também tinha direito, que a escola também era nossa. O de Todo Poderoso Estudantes, ele é o tipo focado na democracia mesmo, né, do Todo Poderoso Estudantes, porque a instituição de ensino, a gente é a maioria, né, e tipo, no caso, o povo. Se a gente tivesse a oportunidade de entrar mais na forma tipo de administração, eu acho que seria muito melhor, porque afinal de contas é pra gente mesmo, entende? A gente só descobriu isso porque a gente resolveu abrir todas as portas da escola que estava trancada, né? Aí a gente abriu primeiro a cozinha, aí a gente começou a olhar tudo. Quando a gente começou a olhar, tinham 2 freezers lá, cheios de carne. E quando a gente começou a olhar, a gente começou a achar requeijão dentro do freezer. Tipo, a gente não come isso aqui na escola. Como é que tem requeijão? E o da questão da sala de informática a gente resolveu abrir bem depois. Que a gente vamos abrir para ver o que tem, para ver o que a gente pode fazer com essa sala também, arrumar. Lacrado ainda, ó. Ser aberto agora pela gente. Por aqui. Tudo tablet novo, velho. Tudo tablet novo, que não foi entregue aos alunos. Que bravo, hein? Tudo novo, velho. Tudo. Zerado, bala. Quantas caixas, velho? Na bala. Zero bala, velho. 8, 10, 12, 14. Fora que tem lá atrás. Lá atrás tem mais. 16, 17.
Ó, aí tem um zerado. Vocês podem ver, tá vendo? Tá zerado. A gente acabou de abrir. Gente, Os computadores tudo tá tirado aqui. exatamente. Tudo, você pode ver, ó, caixas e mais caixas. Aqui tem televisão, coisa que a gente nem tem nessa escola. Aqui é a televisão. Vocês não têm noção, meu Deus. Outra coisa era a abertura de contas, que fosse claro pra gente ver quanto entrou na escola, quanto saiu, quanto tinha em caixa, que a gente não tinha noção de nada da escola. Que a gente chegava e pedia, diretora, tem bola? Não, não tem bola. A prefeitura não mandou verba. Então a gente queria saber para onde estava indo o dinheiro, por que o dinheiro não estava vindo. E a gente nunca teve essa resposta. A gente basicamente criou, não sei, uma forma, assim, porque a gente tinha uma democracia direta, sabe? As assembleias, era incrível, assim, de que todo mundo poderia colocar a sua opinião. Não era tipo, tem um líder. Não rola líder, velho. Era um movimento horizontal, sempre foi um movimento horizontal. Isso é lindo, tipo, todo mundo poderia falar o que quisesse e a partir, assim, da maioria, sabe? Eu senti essa parte que é uma parte da responsabilidade da democracia, que o estranho é viver num país democrático que nunca tem sentido. Na ocupação rolou muito disso, gente que estava muito sobrecarregada e tinha gente que estava querendo ter algumas responsabilidades, porém estava com medo, porém ficava, Grazi, eu posso fazer isso? Eu, mulher, você pode fazer o que você quiser. Inclusive teve um acontecimento que eu presenciei, que foi um senhor veio aí na frente, disse que queria ajudar e que na época dele da ditadura ele não pôde fazer nada, que ele estava com medo. E ele se sentiu na obrigação de ajudar. E aquilo me deixou extremamente tocado, porque mostrou que em menos de 20 anos a gente já teve 2 impeachments. A nossa democracia, que ela é mínima no nosso tempo histórico do Brasil, eu acho que representa menos de 5% da nossa vida como país. A ocupação ela foi logo no começo, né, do governo ilegítimo de Temer. E desse congresso, né, podre, assim. A gente vai pensar a nossa democracia agora e a gente vive numa democracia burguesa, sabe? Onde as pessoas que nos representam, elas não nos representam. Elas não estão ali pelo povo, não estão ali para o povo, entendeu? E assim, esse engajamento nosso, né, da juventude como um todo, foi esplêndido, assim. Muitas das nossas ações a gente prefere fazer em pátios, em ambientes abertos. Muito porque as salas de aula a gente preferia não ter mais aquela vivência lá, porque era muito metódico, muito monótono. A gente, vamos fazer as atividades no pátio, vamos debater no pátio mesmo. Teve um aluno lá na escola que ele não sabia ler nem escrever. E a gente veio percebendo isso pela relação mesmo que a gente tinha com ele. E ele olhou pra minha cara um dia e disse, olha, eu peguei um livro para ler. No final do ano, no final da ocupação, ele começou já a juntar as frases, as palavras e dizer, olha, eu tô aprendendo por causa de vocês, por causa da ocupação. Vocês me incentivaram, tá ligado? A educação brasileira hoje em dia, pra mim, eu acho que é um funil. É um funil. Ela vai deletando as pessoas que não sabem. Quando chega no final, só as inteligentes que passam, tá ligado? E isso é questão de vida mesmo. Você só tem um trabalho se você tem educação, só tem um trabalho se você sabe falar, se você sabe escrever. E pessoas acabarem o ensino médio sem saber o básico, é uma vergonha, tá ligado? Estão criando a gente pra quê? Estão ensinando a gente pra quê? A educação vai estar sempre ligada ao projeto econômico. E é isso que a gente tem. E a gente tem que buscar essa dissolução do projeto econômico na educação, para assim poder se repensar algo como um projeto para toda uma sociedade. Além da ocupação ela mostrar do quanto foi importante para os alunos, ela também mostrou ainda mais o quanto foi importante para as alunas também, sabe? Porque, por exemplo, a gente vive numa sociedade em que a mulher ela não tem espaço e a gente, de certa forma, a gente reproduz muita coisa, sabe? Na escola, a gente reproduz em casa, a gente reproduz na rua. E, por exemplo, a gente teve uma ocupação em que a gente tinha debates da importância da mulher, sabe? E não foi fácil. E assim, rotatividade serve pra gente refletir de que se eu estou limpando hoje, eu não preciso limpar pra sempre. Eu não preciso cozinhar para sempre, eu não preciso ficar na comissão de segurança para sempre, porque todo mundo sabe fazer os mesmos serviços. Aqui todo mundo se ajuda, que era um cartaz que a gente não tinha lugar fixo assim. Isso era que dava fôlego para continuar.
porque ali todo mundo era igual. Não tinha melhor nem pior. Então todo mundo estava ali no mesmo patamar, todo mundo estava ali por uma causa, a educação. Mas a escola não para no sentido de aprendizagem. Você está ali aprendendo outras coisas, você está aprendendo sobre o movimento negro, sobre o feminismo, sobre... Coisas que não tem espaço na escola, basicamente. Coisas que não tem espaço, sobre LGBTfobia, sobre essas coisas. E essas pautas a gente sempre tentou discutir na escola. Não foi uma coisa que, tipo, durante a ocupação a gente decidiu falar sobre essas coisas. Muitos alunos vinham desde antes propondo para professores de português, de sociologia, esses debates, né, em sala, só que era uma coisa muito, depois, e não rolou, né, só rolou depois, durante a ocupação. Tinha professor surtando, a Gré surtando do outro lado, porque nunca tinha visto uma coisa desse. A Gré surtou tanto que a Gré correu para fechar o ano letivo das outras escolas, para as outras escolas não poderem ocupar, para que se ocupar não ia dar em nada. O ano letivo já estava fechado, já estava tudo fechadinho, já estava tudo certo, já estava todo mundo aprovado. Paz entre nós e Guerra aos Gestores era uma das pesadas, né, da parte mais forte assim, do movimento, porque na realidade a maior parte dos gestores não queria esse tipo de coisa. Muitos foram criticados também em reuniões assim, da secretaria, foram tidos como maus gestores, como péssimos trabalhadores, como se o trabalho deles fosse oprimir a gente e não nos ajudar e gerir a escola com a gente. E ficou mesmo assim. Eu não queria que fosse assim e eu pretendia que a realidade não fosse essa, mas ficou essa de estudantes de um lado e gestores do outro. E o diretor ainda fez um discursozinho nesse dia, ele queria falar de todo jeito, ninguém queria escutar o que ele tinha pra falar, ele escutou ele o ano todinho. E ele falando que não era contra, que ele já tinha participado de movimento estudantil e que ele estava ali para ajudar a gente e tal. Só que ele estava fazendo a falsinha do rolê. Que ele estava com esse papo pra gente, só que estava com outro papo organizando o Desocupa, ele do outro lado. Tava rolando esses dois negócios, tanto que a galera do Desocupa ficou com raiva dele, porque ele tava com essas duas conversas. E quando a gente entrou na secretaria, a gente se deparou com todo o corpo docente de professores, a Secretaria de Educação, gestão, tudo. Aí, logo assim, de começo foi um susto, né? A gente, é isso, né? O que é que tá acontecendo? E isso a gente lá, toma argumento, falando. Quando, de repente, a gente tava naquela fase assim, a gente não tem mais o que falar, aí a gente foi salvo pelo gongo mesmo. De repente, parece... Geralmente os políticos que gostam de aparecer, né? Os parlamentares que gostam assim de se aproveitar da causa para dar um showzinho ali, outro showzinho ali, dizer, tô arrasando aqui, então vamos que eu vou ganhar uns votinhos aqui. Que pra mim é péssimo. E o parlamentar, né, como sempre, com seu discurso, tererê, lá, que a gente tava certo, que o movimento era um movimento de luta a favor da educação. E terminou que os restantes dos alunos que entraram começaram a falar, a gritarem as palavras de ordem, né? Começaram a dar uma força e eu mais um e Arthur, a gente só tava lá anestesiado, assim, parado, a gente foi salvo. A gente decidiu não ceder, desfazer aquele acordo que a gente tinha feito com Marta Lira, que é a gerente. Pelo menos no momento era a gerente da Gré Recife Sul, e com os demais funcionários que lá estavam presentes. E decidiu estender a ocupação, ampliando as pautas e as demandas que a gente exigia. Então a gente exigia não retaliação a professores e alunos de todas as escolas, e esse acordo foi assinado pelos estudantes que estavam presentes na reunião e pelos funcionários da organização, da gerência. E estava tudo indo muito bem nesse sentido. E Encontrão só veio para reforçar que a gente não podia abrir mão naquele momento, que existia uma porção de pessoas que não tinham a visibilidade que a escola tinha por ser central e por contar com mais recursos mesmo. E a gente conseguiu algumas coisas produtivas, bem produtivas, inclusive.
Isso é importante também pensar em que ponto. Nós temos representantes aí da educação, no caso temos a UBS, a UNES, que não representam os estudantes. Eles já passaram há muito tempo da representação dos estudantes. Isso é outra coisa que deve ser pensada também. Na verdade, todo o sistema deve ser repensado. Mas essa reunião entre as escolas ocupadas poderia, quem sabe, ter iniciado um movimento realmente de representação das escolas, não somente das escolas ocupadas. Porque as que não ocuparam ou tentaram ocupar e não conseguiram, também passam por dificuldades até maiores. Aqui a gente, querendo ou não, a gente estava no paraíso, perto de outras escolas que tem por aqui ao redor. A realidade que o ginásio pernambucano e o Porto Digital teve em relação à ocupação, que praticamente eles tinham os mimos. É totalmente diferente de escolas que são referências dentro da periferia. As escolas periféricas são totalmente outra visão. A opressão é 10 mil vezes maior. Porque cadê que vão botar 8 carros da polícia na frente de um Porto Digital? Porque é em ponto cultural, né, amor? É muito formal. É ponto turístico. Quando a gente chegou de manhã, no dia 8, tinha uma parede assim de policiais, acho que tinha uns 9 policiais na frente da escola. O policial que chegou pra conversar com a gente, justamente o que intermediar, ele chegou com um fuzil. Assim, tipo, no peito, sabe? A pressão tá em frente a alguém que tem uma arma assim de grande porte é muito grande. Eu me senti muito coagido, entende? Tanto é que do pessoal que foi falar, tipo, eu nem tentei falar com ele no momento, porque ele era alto demais, tipo, eles pegaram exatamente um cara que era pra amedrontar a gente, pegaram um cara enorme assim, com arma grande, pra que a gente entregasse logo, abrisse a escola. A rua estava repleta de soldados, de cabos. Era completamente, aqui mesmo na porta da escola, tinha 4 soldados armados com fuzil. Enquanto tinha 4 aqui, já tinha outro número de soldados que se encontrava aqui de frente da casa. Tinha soldados, outro grupo, perto do poste. Tinha outros soldados aqui. Tinha um grupo aqui que tentava ver a gente, porque a gente se reunia na sala dos professores, que fica à mostra. Então eles subiam nesse muro para ver se conseguia ver a gente. Isso todo momento a gente estava assustado, porque a gente estava cercado. Onde tinha soldado aqui, tinha um grupo de soldado ali, e quando a gente se deparava, tinha muito carro aqui na frente. Então eram inúmeros carros aqui na frente. E isso a gente foi buscar força, então postou nas redes sociais, o pessoal chegou. E essa rua estava repleta, estava tomada por carro da polícia e um tanque de guerra, onde tinha um grupo aqui e um grupo aqui de soldados, que não deixava ninguém passar. Então ninguém poderia subir com o carro para tentar chegar lá. E as pessoas que tentavam chegar, eles perguntavam, barravam, tentava botar pressão nessas pessoas que queriam ajudar a gente. Então esse foi logo o impacto de início que a gente teve. Então onde era por volta de 8 horas da manhã, então a gente acorda todo mundo assustado e se depara com essa cena de terror. Terror pra gente, posso definir como terror, que foi um medo, que era o estudante. São alunos que estavam aqui lutando pelos seus direitos. No ECA, né, diz assim que a responsabilidade pelas crianças e adolescentes são dos pais, né, da família, do Estado e da sociedade. E a gente viu essa responsabilidade zero, sabe? O Estado era o nosso pior inimigo naquele momento. A gente foi tratado como criminoso. E tipo, quem é realmente o criminoso da história? Somos nós, alunos, ou é o Estado? No começo, Daniel era um aluno muito bom para eles. Ia para a prefeitura, falava. Depois que Daniel viu que tinha as coisas erradas no colégio, lutou pelas coisas certas, aí ela pegou, não gostou mais de Daniel, não. Daniel não estava servindo mais para nada.
ele falou pra mim assim, é esse aí que é o líder do colégio, é o mandão. Aí eu disse, quem disse o senhor que ele era o líder e era o mandão do colégio? Ele está lutando pelos direitos dele. Vocês, como não tá no conselho tutelar, deveria ver a situação que eles estão passando lá. Não era pegar e dizer isso com eles, não. Porque eu sou mãe e entrei e vi. Depois que eu soube, eu estou concordando com meu filho. Porque se ele é líder, então eu também estou na liderança também. Até colocaram na minha cabeça, não, é porque é petista, um é não sei da onde, um é do PT, que não sei o que. Eu disse, meu Deus, será que Daniel está em política? Porque é outra coisa que ele também gosta, né? Que me aperreia. Fico com medo. Porque entrou, viu tudo e mesmo assim estava querendo tirar os meninos, botando medo. Que botou medo. Do jeito que ele falou, eu até achei errado. Porque ele falou como se ele fosse um delegado policial. Teve um que falou pra mim, fez, tia, essa diretora foi estar me defamando. E minha mãe vai entrar com um processo contra ela, porque ela está dizendo que eu sou gay. E disse que na colégio dela não entra gay. Lugar de gay em casa. Aí eu disse, não se aperrei não, as mães vão se reunir, a gente vai ver como é que vai fazer para poder ajudar vocês. Acho que foi o mais tenso. Eu não conseguia dormir, porque eu tinha muito medo de dormir, que eles fizeram um grupo no WhatsApp e ameaçavam a gente lá, diziam que iam jogar bomba. Teve uma vez até que jogaram ovo podre na frente da escola, mas eles diziam que iam serrar o cadeado e ia botar todo mundo a chute para fora. Então eu disse, mas eu falei, meu Deus, eu não quero dormir aqui. Sempre que eu também tinha essa galera do Desocupar lá na frente da escola, que ia muito, aí ia muita gente. Pra mostrar que a gente era bem maior, né, do que a galera do Desocupa. Aí juntava a galera de todas as escolas, a galera da Federal. Eu posso exemplificar isso pelo trabalho que foi feito pela RENAP, né, que é a Rede de Advogados e Advogadas Populares do Brasil, pelo Centro Popular de Direitos Humanos, pela Frente de Juristas pela Democracia. A gente, naquela época, fez um grupo só voltado para dar uma atenção maior à estudantada que estava no fronte dessas ocupações. Vi muita coisa bizarra, assim. Para você ter ideia, o Conselho Tutelar, que na minha ótica deveria proteger e zelar pela integridade das adolescentes e dos adolescentes que estavam ocupando essas escolas, começaram a perseguir os pais delas, né? Começaram a intimidar os pais dessas adolescentes e desses adolescentes, dizendo que, acaso aquelas ocupações continuassem, o conselho iria acionar os pais por, salvo engano, abandono de incapaz, alguma coisa desse tipo. Na escola técnica que fica aqui na Caxangá, eu tive a oportunidade de estar lá um dia em que a direção do colégio trancou os alunos e alunas dentro do colégio. E essa mesma escola trancou também o acesso à cozinha e também tirou a água. Cárcere privado! Naquele dia, um dos alunos ligou para a gente pedindo apoio porque, segundo eles e elas, tinha um carro do Exército, vários caminhões do Exército na frente do Nilo. Então, nesse momento é que a gente questiona até onde vai a existência de um estado de exceção que permeia o Estado democrático de direito, né? A cobertura da imprensa é sempre do transtorno no trânsito e muito menos nas reivindicações, nas pautas que estão sendo levadas ali pelo aquele movimento. Então a gente primeiro foi com um olhar reconhecendo a legitimidade política desse movimento, do movimento dos estudantes. E isso faz toda a diferença na cobertura jornalística. Porque primeiro, você não vai criminalizar, segundo, você está reconhecendo que ali existe uma demanda, uma pauta que precisa ser ouvida, que precisa ser entendida e que precisa ser divulgada para a sociedade. Desfazer aquela visão de que os movimentos sociais, eles depredam o patrimônio público,
Aliás, isso foi o primeiro viés da cobertura, vem logo nesse sentido, né? Os estudantes estão colocando em risco o patrimônio das escolas ou das universidades, né? E a gente pôde ver em loco que não era nada disso. No caso específico da Sebastião Leme, a polícia chegou e fez a detenção de ex-estudantes que estavam na frente da escola discutindo a PEC. Você veja em que caso ali tinha, digamos assim, uma possibilidade de ocupação, mas mesmo com a possibilidade dos estudantes ocuparem a escola, a direção da escola acionou a polícia chegou da maneira, nos relatos dos estudantes, meio draconiana ali, já tomando o celular, desfazendo aquela reunião ali que estava na frente da escola, e os estudantes foram levados à delegacia. O jornalista da Marco Zero que acompanhou o caso, inclusive foi retirado pelos policiais da delegacia, não pôde fazer seu trabalho na delegacia. Coincidentemente, nesse período todo aí, dezembro, por exemplo, quando o Exército estava na rua aqui e deteve, inclusive, fez a detenção de alguns estudantes, a gente tinha aí a lembrança do momento do AI-5, né? A aluna que ocupou com a gente, né, ela estava participando de tudo, só que teve uma hora que os professores, foi tanta repressão que os professores começaram a colocar um contra o outro e dizer que ela ia reprovar, que ela não ia passar de ano, até que a mãe dela foi querer saber por quê. E a gente começou, tipo, a bater a realidade pra ela, dizendo, olha, eles estão querendo colocar um contra o outro, não é assim, lá. E ela viu que realmente a gente tava certo e comprou a briga. Disse, agora eu tenho que me meter. Então, mexeram com minha filha, mexeu comigo. Muitos pais não entendem o que está acontecendo, acham que realmente é uma baderna que não tem o que fazer, tem que ter aula, né? Porque aquele sistema que a gente já vem de muito tempo, nessa coisa patriarcal e que é tudo bem alinhadinho, que a gente tem que estar ali seguindo o sistema, dizendo amém, né? Como se fosse todo mundo por uma boiada, né? E aí eles vieram dizer que não era assim e realmente não eram. E eles tinham motivos e argumentos para justificar por que não era. Quando minha tia chegou aqui, ela, meu Deus, eu tenho uma sobrinha revolucionária, que ótimo, continue lutando. Tipo, acho que foi um apoio da minha família. Eu acho que me deixou com mais forças também. Quando ela me disse isso, eu disse, meu Deus, até eu tô com orgulho de mim, de estar fazendo isso, fazendo parte desse movimento. Meu pai era totalmente contra o movimento social, assim, ele não queria que eu fosse pra... Eu tinha muito medo de protesto, muito medo assim de protesto por causa dele, que ele me dizia que as pessoas iam apanhar da polícia, não sei o quê, que não era lugar de gente que tá andando em protesto. E eu sempre tinha muito medo. Quando a gente ocupou, a gente precisou fazer os protestos. E tanto dentro de uma dinâmica de protesto, de ato, a gente fez, não, minha gente, isso aqui é uma coisa totalmente, é ótimo, é uma coisa maravilhosa, a gente precisa fazer isso sempre. E aí, quando meu pai viu que ele não podia mais me segurar em relação a atos e protestos, ele fez, realmente, pode ir, vá. Dei umas 5 viagens atrás de Daniel, para Daniel ir para casa.
Mas ele disse, manhã, mas isso daqui, a gente tá lutando pelos nossos direitos. Aí eu disse, que direito, Daniel? Vocês são tudo de menor, vai lutar pelos direitos. Teve uma menina que tava lá, uma fortezinha, disse, tia, vem cá, entre aqui pra senhora ver. Aí quando eu entrei, eu vi que o colégio tava todo destinhorado, tinha ventilador quebrado, porta quebrada, os bebedouros era tudo velho. Tava precisando mesmo de uma reforma, né? Aí tá vendo... Tinha canto que tinha criança que estudava no cantinho pequenininho, os pequenininhos, os meninos, que tinham umas coisas lá, tudo de fio. Se entrasse e botasse o dedo, morria. Aí ela está vendo como tá, a gente está sofrendo e a gente fala, mas ninguém faz nada. Teve apoio de algumas mães dentro da ocupação, que o Chico sentia mais forte. Então é isso aí, só agradecer a ela mesmo, tá do meu lado quando eu preciso. A partir do momento que a gente ocupou, já tem gente doando, então veio gente de muitos lugares, de muitos movimentos sociais, de muitas universidades, professores, alunos. Viu a necessidade, numa assembleia de professores, por exemplo, de aprovar um fundo, que a gente pudesse fazer essa solidariedade aos secundaristas, quando começou as ocupações dos secundaristas, de forma material também, concreta, até para criar para esses estudantes uma noção, enfim, de experienciar mesmo essa solidariedade, que eles não estavam sozinhos, que essa luta não era só deles. A gente tem a ideia de que quando alguém ajuda alguém, é com algum interesse. Então, se alguém ajuda outra pessoa, é sempre pensando em segundas intenções ou terceiras intenções. Então, demonstrar na prática, ombrear com eles na prática, na luta, enfim, é demonstrar também a possibilidade de uma outra sociabilidade, de uma ajuda de fato, enfim, solidariedade de classe de fato. Eu acho que a partir dos encontros que foram feitos pela comissão da Federal, que ajudava os secundaristas, foi se somando mais. A gente foi conhecendo a realidade deles e foi vendo os pontos em comum, foi vendo outras coisas que aconteceram lá, que a gente já podia meio que se prevenir. E isso foi massa, porque somou mesmo, tá ligado? E a gente conhecia a outra galera e a gente se marcava fazer atos junto e tal. Isso foi massa. Só bastava ver alguém de alguma ocupação que a alegria batia, que a pessoa trazia comida, se importava com você. A gente conseguiu juntar as pessoas para fazerem ato aqui, no Barbosa Lima. Teve ato também lá perto do Nilo, de outras escolas, do Silva Jardim, o Cândido também. Ou seja, por mais que a gente não conhecia quem estava lá do nosso lado, a gente podia confiar. Porque a gente sabia que ele estava lutando pelo mesmo bem que a gente, querendo a mesma coisa que a gente. A gente desocupou por reintegração de posse, porque de momento nenhum ia desocupar a escola. E a gente desocupou com uma bela fala de vocês não ganharam nada. Em momento algum a gente ajeita essa fala, porque o que a gente construiu dentro da ocupação da Cândido Duarte não foi uma coisa de a gente ganhou uma quadra, a gente não ganhou uma quadra, a gente não ganhou um laboratório. Todos os alunos que participaram da ocupação não saíram de lá sem saber que eles podem participar ativamente do seu país, de qualquer decisão que tem dentro do seu país. Então eles podem sim querer reivindicar, eles podem ocupar um lugar se eles quiserem para reivindicar sim. A gente não saiu sem nada da ocupação. A ocupação trouxe consciência política para todo mundo. E durante o mês, a minha vida, a minha cidade, o meu mundo era a escola. E eu tinha que fazer a escola funcionar. Eu e as pessoas que estavam na ocupação. E isso era interessante, porque a gente estava num conjunto tentando fazer funcionar. E isso tem que ser aqui fora também. Só que não é. Esse sistema de competitividade que a gente já citou aqui, ele nos estimula a ser melhor que o outro e botar o outro lá para baixo. E não é isso. A gente tem que construir algo para todos. Eu espero um dia dar aula sobre isso, na sala de aula, poder falar sobre isso. E acho que é importante porque isso mostra uma luta que, além de estar acontecendo, ela continua. Ela se mantém viva. Ela se mantém viva, ela não vai acabar. A gente não tem que se contentar com pouco ou com o que nos dão. A gente tem que fazer o nosso futuro, nós temos que nos apropriar das nossas leis, nós temos que nos apropriar do nosso destino.
Não esperar o destino aparecer pra gente e sorrir como ele quiser. Porque nós éramos do terceiro ano. Tudo que a gente estava fazendo ia ser para quem vai chegar na escola. Ou seja, mostrou que o que a gente estava fazendo não era pra gente, era para quem vai chegar, era pela educação. Isso também é muito interessante de observar. Não querer fazer apenas para você, eu vou estudar porque eu quero ter o meu, eu vou fazer o meu. É parar de pensar no seu e pensar no nosso, que não é algo, você não pode se apropriar de tudo, você não pode achar que o mundo gira ao seu redor. Na verdade é muito pelo contrário, o mundo gira com a gente, não sem a gente. Eu penso na minha irmã, que como ela é mais nova, que ela não chegue numa educação assim, que ela aprenda, que não termine sem saber. Então vem muito isso. Então quando a gente se uniu para abrir a boca, assim, falar que o aluno tem voz, foi acho que uma das melhores sensações. Então eu acho que a ocupação já rememora a ocupação de fábricas, a ocupação de favelas, que a própria Ocupa Estelita, que é vizinho da gente, já lembra esses processos que ressignificaram a palavra ocupação. Mas eu acho que a ressignificação não pode parar por aqui. Tem que dar continuidade a isso para construir a política. E a ocupação, se eu achar que a ocupação terminou naquele momento da escola, se eu decidir esquecer isso do nada, não vou estar ocupando o espaço da história, porque a história oficial é construída pelos vencedores. Só que os vencedores não foram eles, não na minha avaliação. A gente, infelizmente, está vivendo os retrocessos, mas tem uma esperança. E a gente tem que ter essa esperança para motivar, sabe? Ocupar, para mim, é isso. Ocupar é construir, é resistir, Numa metáfora, a gente entrou, a gente parou um pouco o tempo, a linha do tempo, e a gente evoluiu, tipo, anos e anos, cada um pessoalmente. Tipo, a gente foi evoluindo, amadurecendo muito, e a gente voltou a caminhar nessa linha do tempo. Parece que eu escuto a gente saindo e falando aqui de novo. Ocupamos e resistimos, ocupamos e resistimos. Porque a gente foi a última escola, a escola que sofreu mais pressão, e a gente não deixou a peteca cair. Então, a escola de ensino fundamental, onde tinha a visão de são todos crianças, e as crianças teve um aumento histórico. E vai ser lembrado assim por quem participou e por quem não participou, que depois veio na página e fez. Eu era contra, mas eu parabenizo vocês pelo que vocês fizeram, pelo que vocês conseguiram. A gente aprendeu muito a ter responsabilidade e fazer uma autocrítica, saber como a gente se coloca no mundo, quem a gente é. O Estado ele pode tirar tudo da gente, né? Menos o conhecimento. Exatamente. Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Mas toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Eu vivo no mundo com medo do mundo me atropelar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Que o mundo, por ser redondo, tem por destino embolar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Desde quando o mundo é mundo, nunca pensou de parar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. E tem hora que até me canso de ver o mundo rodar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Quando eu vou dormir eu rezo pro mundo me acalentar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. De manhã escuto o mundo gritando pra me acordar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar.
lugar. Ouço o mundo me dizendo, corra pra me acompanhar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Se eu correr atrás do mundo, vou gastar meu